Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre os agrupamentos de Piaget. E nós vamos conversar, né, e falar deles a partir do agrupamento 5, ok? Foi de onde a gente parou, né? Piaget, lembrando sempre que Piaget fala que a criança que alcança um tipo de pensamento mais elementar, mais básico, ela vai ampliando isso, né, até conseguir pensamentos mais complexos. Então, a gente vai ver isso aqui agora, bem a partir do 5, que a criança, né, o raciocínio, o pensamento da criança é capaz de compreender. E baseando-se ainda, né, nos conceitos matemáticos que Piaget trouxe para que a gente compreenda como que a criança vai adquirindo, né, o raciocínio para chegar depois no raciocínio adulto. Então, vamos lá. Aqui. Então, o agrupamento 5 é o agrupamento da adição das relações assimétricas. Refere-se à compreensão da noção de transitividade. Se A é maior que B e o B é maior que C, então A maior que C. É importante na formação dos conceitos numéricos, em problemas de seriação, em que a criança, né, deve ordenar objetos do menor para o maior, do maior para o menor, na compreensão de relações de parentesco, por exemplo, filhos são mais jovens que seus pais, mas os pais são mais novos que os avós são mais novos que os bisavós, e por aí vai. Esse tipo de raciocínio ele é conquistado aqui, né, nesse período aí das operações concretas. Antes a criança não tinha esse tipo de raciocínio. Tanto que a gente pedia para seriar objetos, né, do maior para o menor, ela observava alguma característica, se fixava, por exemplo, na beirada da mesa. A vareta que estivesse ali mais perto era a vareta maior. E assim ela ia, né, conduzindo a sua seriação sem um tipo de raciocínio lógico, né? E a criança dessa idade aqui já faz isso. E é um pensamento importantíssimo, né, para todos os outros tipos de pensamento que tem por aí. No grupamento 6, é o grupamento das adições de relações simétricas, que representa uma necessidade lógica do agrupamento 5 e permite à criança a solução dos problemas do tipo: se A é irmão de B e B é irmão de C, então A é irmão de C. Coisa que a criança também não, do pensamento pré-operacional não conseguia ainda, né? E daqui já fica claro que a criança dessa idade já consegue fazer nessa relação, né? No agrupamento 7 é a multiplicação bionívoca de relações. Este agrupamento é importante porque descreve o tipo de relações que encontramos quando ordenamos objetos assimetricamente, levando em conta dois atributos ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que funciona isso. Por exemplo, o tipo de relação em que os objetos são ordenados do maior para o menor, levando-se em conta tanto a altura quanto a largura. Então, não basta só você seriar, né, pela altura, quem é o mais comprido, quem é o, né, o médio e o menor, mas também quem é o mais grosso, quem é o médio, quem é o fino. Então, ali ele vai trabalhar, né, com duas ou mais, né, fazer essa relação de objetos, né, levando dois aspectos em consideração. Então, é um pouco mais, ou um mais largo, mais fino, mais, né, com o mais alto, o mais baixinho, vamos dizer assim, né, na seriação. Então, também é um pensamento mais elaborado. O agrupamento 8 é a multiplicação conívoca de relações. Este agrupamento 8 é uma extensão lógica do agrupamento 7, assim como o agrupamento 4 é uma extensão lógica do agrupamento 3. Refere-se à multiplicação de séries assimétricas e permite a resolução de problemas do tipo: se A é pai de B e B é irmão de C, então A pai de C, não é? Então, para nós, né, que já temos um pensamento formal, um pensamento abstrato, isso é muito tranquilo. Mas para a criança que está aprendendo, que está desenvolvendo esse tipo de raciocínio, né, lógico-matemático aí, isso se torna muito difícil, é muito complicado ver isso. Então, há de se fazer muitos exercícios, né, em várias situações, com vários objetos, com vários materiais, para que a criança possa construir, né, o seu pensamento
fazendo esse tipo de raciocínio, né? De multiplicação conífica de relações. Outro exemplo, se A é o pai de B e B é primo de C, então o A é tio de C. E aí fica tranquilo, né? Quando a criança aprende isso, ela consegue fazer esse tipo de relação com várias coisas, com muitas coisas mesmo. E é um ganho muito grande, uma felicidade muito grande também, né? Se alcançar esse tipo de raciocínio. Muito bem. Então, essas estruturas lógicos matemáticos que foram descritas anteriormente. Opa, só um minutinho, porque eu passei. Desculpa, tá, pessoal? Eu queria era tirar, porque eu quero tirar isso aqui para cá, isso, em cima do texto. As estruturas lógico-matemáticas descritas anteriormente estão subjacentes à solução de problemas de que são capazes as crianças da fase da operação concreta. Então, todos aqueles problemas que são dados às crianças para elas resolverem e os desafios, né, lógicos são muito bons, né, para desenvolver esse tipo de raciocínio. Todas essas estruturas, elas estão por ali, ó, elas são o substrato, elas são a base para a construção, né, desses pensamentos de resolução dos problemas que são colocados pelas crianças. Então, vejamos agora várias outras tarefas utilizadas por Piaget e seus colaboradores, bem como por um grande grupo de investigadores que tem realizado pesquisas independentes, testando hipóteses derivadas sempre da teoria de Piaget. Por exemplo, a conservação de quantidades descontínuas, né? Por exemplo, a gente falou da conservação de número, né? Mostramos à criança duas séries de objetos e a criança facilmente concorda que as duas fileiras são iguais ou contêm o mesmo número de objetos. Arranjo para problemas de conservação de número. Então, aqui nesse caso, se antes o pensamento pré-operacional, né? Se você esticasse uma fileira e perguntasse onde tem mais, ela diria que é naquela fileira mais comprida. Agora, nesse tipo de raciocínio aqui, a criança fala, não, tem a mesma quantidade, já tem o mesmo número de fichas ou de bombons ou bolas, o que for, né, que a gente colocou. Então, a gente fala que a criança já conserva a quantidade. Ela conserva também quantidades contínuas, como os problemas de conservação de massa, de peso, de quantidades líquidas, né? Então, ela sabe que mudou a forma, mudou o copo, mudou a forma da massa, né? Mudou o peso, mas que continuam prevalecendo ali um tipo de raciocínio que vai responder esse problema, essa questão, né? Então, problemas de seriação, por exemplo, aqui, ó, a questão do peso, eu lembrei de um exemplo. Se você fala para ela o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? A criança pequena, ela fala assim, 1 quilo de algodão, porque vai muito algodão aqui. Só que a criança agora, do pensamento concreto, ela fala, é igual, 1 quilo é igual. 1 quilo pode ser de pena, de algodão ou de chumbo, é 1 quilo, então é igual. Ok? Problemas de seriação, né? Elas também já resolvem bem. Um tipo de problema de seriação já foi descrito anteriormente. Para qualquer problema que se pede à criança para ordenar objetos, por exemplo, varinha de madeira, é um problema de seriação, né? Colocar as bonecas maiores pelas menores, né? Do maior para menor, do menor para maior. Vários objetos aí podem ser usados, né? Para que a criança faça essa seriação com tranquilidade. O problema de inclusão de classes, né? A criança pré-operacional, ela não consegue resolver problemas de inclusão de classe. Ela não compreende noções como as de que uma subclasse nunca pode conter mais elementos que a classe maior a que ela pertence, né? Então, uma espécie nunca pode ser maior do que um reino, né? Então, a criança do pré-operacional não entende isso, né? E aqui não, aqui fica bem tranquilo para a criança, que já conseguiu esse tipo de raciocínio. Então, é uma conclusão que a gente pode tirar, né? E esses são apenas alguns exemplos do tipo de problema idealizado por Piaget para verificar se a criança já atingiu a fase de operações concretas, né? Então, face a esses problemas, né, essas questões, a gente pode dizer esses desafios, né, ou essas experiências, né, que Piaget fez tão bem, né, com as crianças, para detectar ali qual é a fase do pensamento que ela está, né? Para a pedagogia isso é muito usado para fazer então o diagnóstico, né, do desenvolvimento cognitivo, até para a inclusão de conteúdos escolares, né, para respeitar também esse pensamento no avançar, né, trazendo coisas que estão além do que a criança vai conseguir e também não trazer coisas muito fáceis, né, que ela consiga facilmente, que não desafie esse raciocínio.
Porque, igual a gente já falou em sala de aula, né? O que faz com que a gente aprenda é o desequilíbrio. Quando você está numa posição de desconforto mental, né, ou cognitivo, ali é o momento, então, de começar uma acomodação em busca de um equilíbrio, de um novo equilíbrio, né? Então, é necessário acomodar e assimilar para que você passe para um outro tipo de aprendizado mais superior. Então, o leitor interessado poderá encontrar inúmeros outros exemplos na obra original de Piaget. E a gente vai ficar por aqui, né, com essa fase, com esse período, né, das operações concretas, ou operacional, né, concreto, do pensamento operacional concreto, para que a gente possa, então, compreender como que vai se desenvolvendo, né, segundo Piaget, segundo a teoria dele, do desenvolvimento cognitivo, esse pensamento que antes era só sensações e movimentos, né, no sensório motor, e hoje a gente já, né, nessa idade aqui, dos 7 aos 11 anos, olha quanto ganho já houve, quanto tipo de raciocínio importante, né, a criança já tem, para que agora prepare para o último tipo de raciocínio, segundo, né, a teoria de Piaget, onde a criança, então, já tem, o adolescente já completa, né, um raciocínio do modelo de raciocínio adulto, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vocês podem me mandar perguntas, né? Se vocês têm aí meu contato de WhatsApp. Façam as leituras, grifem, façam os resumos de vocês. Esses vídeos, né, eles não estão ficando mais, a gente não está colocando lá no YouTube. Também não vejo essa necessidade, porque é como uma aula que a gente tem, né? Nós vamos aqui explicando e tudo, e vocês vão registrando aí as dúvidas que vocês têm para quando a gente voltar, a gente poder voltar a falar sobre isso e sobre as dúvidas que ficaram, ok? Eu agradeço muito a vocês, um beijo a todos, tenham, né, um excelente final de semana, que Deus possa nos iluminar, nos proteger cada dia mais. Um beijo a todos. Aí, sempre demorando um pouquinho, né, pessoal?